Bom dia, professora Juliana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Iane e eu e meu grupo, que é composto pela Aline, pela Ana Caroline, pela Estela, pelo Vinícius, vamos falar sobre a endocardite e febre reumática. No decorrer do trabalho, nós vamos abordar os aspectos clínicos, os modos de transmissão, as medidas de controle e prevenção e os aspectos epidemiológicos das duas doenças. Começando então com os aspectos clínicos da febre reumática. A febre reumática é uma complicação não supurativa da faringoamidalite, ou seja, é uma doença inflamatória sistêmica deflagrada pelo agente infeccioso Streptococcus hemolítico do grupo A, que é o Streptococcus pyogenes. Ela geralmente ocorre em pessoas que são geneticamente predispostas. A manifestação clínica mais relevante da doença é a cardíaca, e na maioria das vezes ocorre por valvulite, em especial na válvula mitral e aórtica, que pode se cronificar e originar sequelas incapacitantes. Essa doença afeta especialmente crianças e adultos jovens. É importante destacar que a Piógenes é uma bactéria que não faz parte da microbiota normal do organismo humano e que ela é um patógeno que pode estar relacionado com uma série de quadros clínicos, tais como a faceite necrosante, a Ehrlichia e infecções da orofaringe. Essa bactéria ela tem o poder de mimetizar antigenicamente o tecido cardíaco. Assim, quando o indivíduo tem algum tipo de infecção, como por exemplo, infecção de garganta, são formados anticorpos antiproteína M que reagem de forma cruzada com os antígenos presentes no coração. Assim, pode gerar inúmeros danos ao tecido cardíaco. Isso, especificamente, caracteriza o quadro de febre reumática, ou seja, a doença, de forma geral, é um mecanismo imune gerado por uma reação cruzada. Assim, toda vez que o indivíduo que é infectado pela bactéria Streptococcus pyogenes, principalmente quando essa infecção acontece na região da orofaringe, ele acaba podendo desenvolver esse quadro autoimune que é extremamente importante. É essencial destacar que a febre reumática é uma resposta do sistema imune. Com isso, ela não é causada especificamente pela proliferação e pela infecção causada pela bactéria, mas sim por uma reação cruzada do sistema imune à imunopatogênese. Sempre que um indivíduo portador da bactéria, da piógenes, tem um quadro de amidalite, são produzidos inúmeros anticorpos e antígenos. Assim, esses anticorpos e os linfócitos T, que são do hospedeiro, são dirigidos contra os antígenos Streptococcus, que também passam a reconhecer as estruturas do hospedeiro, iniciando um processo autoimune. A resposta que é mediada pelos linfócitos T parece ser essencialmente importante para os pacientes que desenvolvem a cardite grave, que é a forma mais grave da doença. Os anticorpos que são produzidos na febre reumática são importantes durante a fase inicial e provavelmente eles estão relacionados com as manifestações de poliartrite e coreia de Schiller, que são alguns dos sintomas dessa doença. Aqui nós temos um esqueminha básico da entrada do processo de infecção da piógenes no organismo. Aqui nós temos o exemplo da cardite reumática, que é a manifestação mais grave da doença, a qual pode deixar inúmeras sequelas e acarretar o óbito do paciente. Ela tende a aparecer na fase precoce, mas é frequentemente diagnosticada nas 3 primeiras semanas da fase aguda. Nessa condição, os anticorpos são reativos ao tecido cardíaco pela reação cruzada com o antígeno do estreptococcus. Assim, eles se fixam à parede do endotélio valvar e aumentam a expressão da molécula de adesão BCA-M1, que atrai determinadas quimiocinas e favorecem a filtração celular por neutrófilos, macrófagos e principalmente linfócitos T, gerando inflamação local, destruição tecidual e até a necrose. Estudos histológicos de pacientes que possuem endocardiite mostram que células plasmáticas são cercadas por linfócitos TCD4 próximos a fibroblastos, sugerindo a interação entre a célula plasmática e o linfócito T. Outro aspecto clínico relevante é a presença dos nódulos de Aschoff, que são compostos
por agregados de células semelhantes a macrófagos e monócitos, que exercem a função de células apresentadoras de antígeno para as células T. Várias citocinas pró-inflamatórias são produzidas nas diversas fases evolutivas dos nódulos de Aschoff. Dessa forma, além da reação cruzada inicial, a apresentação continuada de antígenos no sítio de lesão, o que amplifica a resposta imune e a ativação de grande número de clones autorreativos de linfócito T. A presença desses linfócitos TCD4 no tecido cardíaco foi demonstrada em uma grande quantidade de pacientes com cardiopatia reumática, o que sugere o papel direto dessas células na patologia da doença. É muito importante destacar que a produção de citocinas influencia de forma decisiva a resposta imune de pacientes com febre reumática, e o número aumentado de linfócitos TCD4 no sangue periférico desses pacientes com cardíate está ligado ao aumento de interleucina 1, interleucina 2 e TFN-alfa no soro. O sintoma é a coreia de Schindler, que ocorre predominantemente em crianças e adolescentes do sexo feminino, sendo muito rara após os 20 anos de idade. A sua prevalência varia de 5 a 36% em diferentes relatos e tem um início insidioso caracterizado, geralmente, pela labilidade emocional e fraqueza muscular, o que dificulta muito o diagnóstico. Essa condição trata de uma desordem neurológica caracterizada por movimentos rápidos e involuntários incoordenados, que desaparecem durante o sono e são acentuados em situação de estresse e de esforço. Esses movimentos podem acometer músculos da face, lábios, pálpebras e línguas e são com frequência generalizados. O surto da coreia de Schindler pode durar em média de 2 a 3 meses, mas pode prolongar-se a mais de um ano. Já o eritrema, como mostra na figura, ele é caracterizado por lesões cutâneas com bordas nítidas, centro claro e contornos arredondados ou irregulares, sendo de difícil detecção nas pessoas de pele escura. As lesões são múltiplas, indolores e não pruriginosas, podendo haver fusão, resultando em um aspecto serpiginoso. Pode durar minutos ou horas e mudam frequentemente de forma. Ocorrem geralmente no início da doença, porém podem persistir ou recorrer durante meses. Os nódulos subcutâneos, como são mostrados na imagem, são raros e presentes em apenas de 2 a 5% dos pacientes. Eles estão fortemente associados à presença da cardite grave. Eles são múltiplos, arredondados, de tamanhos variados, firmes, móveis, indolores e recobertos por pele normal, sem características inflamatórias. Eles se localizam sobre proeminências de tendões extensores, sendo mais facilmente percebidos pela palpação do que pela inspeção no exame físico. Eles ocorrem preferencialmente em cotovelos, punhos, joelhos, tornozelos, na região occipital e na coluna vertebral. O aparecimento desses nódulos costuma ser tardio e aproximadamente de 1 a 2 semanas após as outras manifestações. Essa condição regride rapidamente com o início do tratamento da cardite. Outro sintoma da febre reumática é a artralgia, que é a dor muscular. Ela afeta principalmente as grandes articulações e se caracteriza pela ausência de incapacidade funcional, cuja presença distingue da artrite. A presença da artralgia com padrão poliarticular, migratório e assimétrico envolvendo as grandes articulações é altamente sugestiva para o diagnóstico de febre reumática e frequentemente associado à cardite. Já a artrite é a manifestação mais comum da febre reumática, presente em aproximadamente 75% dos casos, com uma evolução que é autolimitada e sem sequelas. Ela consiste na presença de edema na articulação ou na falta do edema, pela associação da dor com a limitação dos movimentos. Muitas vezes é o único critério maior presente, principalmente em adolescentes e adultos. Outro sintoma é a febre, que frequentemente ocorre no início do surto agudo e ocorre em quase todos os surtos de artrite. Não tem um padrão característico. Em geral, ela cede espontaneamente em poucos dias
e responde rapidamente a anti-inflamatórios não hormonais. O diagnóstico de febre reumática é clínico, não existindo, portanto, um exame que é específico para a doença. O diagnóstico da faringoamigdalite estreptocócica permite o adequado tratamento antimicrobiano e, consequentemente, a prevenção primária da febre reumática. Os exames laboratoriais, apesar de inespecíficos, sustentam o diagnóstico do processo inflamatório e da infecção estreptocócica. O padrão ouro para o diagnóstico da febre reumática é a presença de 2 critérios maiores ou de um critério maior e 2 menores. Já quando a doença é recidiva, deve-se analisar a presença de 2 critérios maiores ou de um critério maior e 2 menores, ou ainda de 3 critérios menores. A probabilidade de febre reumática é alta quando há evidência de infecção anterior. Também pode ser usado a radiografia de tórax e o eletrocardiograma para confirmação do diagnóstico. Vamos falar dos modos de transmissão da febre reumática. Fatores ambientais e socioeconômicos contribuem para o aparecimento da doença, uma vez que uma alimentação inadequada, habitação em aglomerados e ausência ou carência de atendimento médico constituem fatores importantes para o desenvolvimento da faringoamigdalite estreptocócica. Paralelamente a isso, fatores genéticos de predisposição a doenças estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da febre reumática e de suas sequelas. Agora vamos falar sobre as medidas de controle e prevenção da febre reumática. Apesar da reconhecida importância do problema e da existência de estratégias que são eficazes para a prevenção e tratamento da faringoamigdalite estreptocócica, é ainda uma questão muito importante no Brasil porque não tem um controle eficiente. Nesse contexto, as sociedades brasileiras de cardiologia, de pediatria e reumatologia tomaram a iniciativa de elaborar diretrizes cujo objetivo é oferecer recomendações sobre diagnóstico, recomendações terapêuticas e preventivas, as quais são baseadas nas evidências científicas disponíveis na atualidade. Com isso, é preconizada uma ação multissetorial. É recomendado atividades educativas para os profissionais de saúde e também para a comunidade, o treinamento adequado dos profissionais, melhoria do acesso ao serviço de saúde, principalmente do SUS, e investimentos em recursos, matérias e materiais que visem ao diagnóstico e tratamento adequado da doença, além de investimento em pesquisa na área. A profilaxia primária da doença baseia-se na prevenção de episódios agudos da febre reumática, através do tratamento das faringoamigdalíticas. Em geral, esse tratamento é feito a longo prazo com o uso de antibióticos, que são esses antibióticos principalmente usado é a penicilina, benzatina e é usado a cada 21 dias. Tendo em vista tudo isso, a chave para a prevenção primária é reduzir a exposição aos estreptococos agudos do grupo A. E para que isso ocorra, é essencial que haja melhorias em habitação, infraestrutura de higiene e acesso aos cuidados de saúde para a população, sobretudo para as populações mais carentes, que são as mais acometidas pela doença. Nos últimos 20 anos, um ponto bem importante, inúmeros pesquisadores têm se esforçado muito para desenvolver uma vacina que seja segura e eficiente contra o estreptococcus do grupo A. O desafio maior em produzir a vacina é induzir a proteção contra a Streptococcus pyogenes sem desenvolver reações autoimunes. Atualmente existem aproximadamente 12 modelos de vacina, a maioria está em fase pré-clínica ainda. Vamos falar sobre os aspectos epidemiológicos da febre reumática. A cada ano, ocorrem por volta de 500 mil novos casos de febre reumática no mundo. Desse valor, aproximadamente são 233 mil mortes. Na América Latina, é estimado que são
21 mil novos casos de febre reumática aguda anualmente. A incidência da doença varia de acordo com o país e dentro de um mesmo país pode variar de acordo com a região, oscilando basicamente em função da idade do indivíduo e das condições socioeconômicas. Não há um predomínio de cor e afeta igualmente ambos os sexos. É uma doença que predomina a idade pediátrica entre 5 e 15 anos. Um grande problema visto no Brasil é a falta de dados em relação à febre reumática. Estudos realizados em populações escolares de algumas capitais brasileiras estimaram que a prevalência da febre reumática ocorre entre 1 e 7 casos a cada 1.000 habitantes. Já a Organização Mundial de Saúde, fez um estudo, de acordo com o último censo do IBGE, estima que anualmente ocorram cerca de 10 milhões de faringoamidalites streptocócicas, fazendo um total de 30 mil novos casos de febre reumática, dos quais aproximadamente 15 mil poderiam evoluir com acometimento cardíaco. Os gastos gerados pela assistência aos pacientes com febre reumática no Brasil são muito significativos e não tem uma medida que seja eficiente atualmente, né, no SUS, que reduza esse valor, não só econômico, mas também da questão de mortes, de perdas de vida. Além disso, é importante destacar que a febre reumática é uma condição muito ligada ao fator socioeconômico. Então, a população mais carente sofre mais com a falta de tratamento com a faringoamidalite streptocócica, acaba desenvolvendo a febre reumática e tem um acometimento cardíaco muito grave que pode evoluir para sequela ou para óbito. Vou falar sobre a endocardite e seus aspectos clínicos. A endocardite refere-se a uma infecção do endocárdio por bactérias, geralmente são streptococcus ou estafilococcus. Além da endocardite causada por micro-organismos, existe também a endocardite não infecciosa, que é a formação de trombos estéreis de fibrina e plaquetas nas válvulas cardíacas e no endocárdio adjacente. Essa endocardite não infecciosa pode conduzir a uma endocardite infecciosa. Ambas podem provocar embolias e comprometimento da função cardíaca. É importante destacar que um coração normal é relativamente resistente a esse tipo de infecção. Isso ocorre porque os micro-organismos não conseguem aderir facilmente à superfície da endocárdia e o fluxo sanguíneo constante ajuda a prevenir a colonização em estruturas endocárdicas. Assim, 2 fatores normalmente são necessários para o desenvolvimento da endocardite. O primeiro deles, uma anormalidade predisponente do endocárdio, tais como cardiopatias congênitas, valvulopatia reumática, válvulas aórticas calcificadas, prolapso da válvula mitral. Além disso, outro fator é a presença de micro-organismo no fluxo sanguíneo, uma bacteremia. Raramente uma bacteremia maciça ou micro-organismos especialmente virulentos provocam a endocardite em válvulas normais. A endocardite infecciosa pode ter evolução subaguda ou indolente, ou mais aguda e fulminante, com potencial mais elevado de descompensação rápida. Na endocardite bacteriana subaguda, embora agressiva, ela tem um início insidioso e progride vagarosamente ao longo de semanas ou até mesmo meses. Muitas vezes não se evidencia qualquer fonte de infecção ou porta de entrada. Ela é causada frequentemente por streptococcus. Geralmente, a endocardite bacteriana subaguda desenvolve-se em válvulas anormais após uma bacteremia assintomática, decorrente de infecções periodentais, gastrointestinais ou geniturinárias. Inicialmente, os sintomas são vagos e podem ser de febre baixa, sudorese noturna, fadiga, mal-estar e perda postural. Podem ocorrer também calafrios e artralgias. O exame físico pode ser normal ou incluir palidez, febre, modificação de sopro pré-existente ou desenvolvimento de um novo sopro de regurgitação e taquicardia.
A infecção prolongada pode causar esplenomegalia ou baqueamento dos dedos das mãos e dos pés. Já na endocardite bacteriana aguda, ela geralmente tem um início abrupto e progride rapidamente, em questão de dias. Com frequência é evidenciado a fonte de infecção ou a porta de entrada do problema. Quando as bactérias são virulentas ou a exposição às bactérias é maciça, a endocardite bacteriana aguda pode comprometer válvulas normais, sendo que, em geral, são causadas pela bactéria Streptococcus aureus, Streptococcus hemolíticos do grupo A, pneumococcus ou gonococcus. Podem existir ainda a endocardite valvular proteica, que são provocadas por contaminação durante cirurgia com bactérias. Os sinais e sintomas são muito semelhantes, porém, a evolução da endocardite aguda ela é mais rápida. Inicialmente, é sempre a febre e os pacientes aparentam estar em estado de toxemiados e, às vezes, desenvolvem o choque séptico. Os sinais e sintomas são inespecíficos, eles são muito variáveis e podem se desenvolver insidiosamente. O diagnóstico, então, ele requer um grau muito elevado de suspeição. Assim, o diagnóstico requer a demonstração do micro-organismo através de uma coleta de sangue. É essencial a identificação do organismo e de sua suscetibilidade aos antimicrobianos. Isso é essencial para a orientação de um tratamento adequado. Além disso, também é importante a realização de uma ecocardiografia. Na endocardite infecciosa, quando ela não é tratada, ela é sempre fatal. Mesmo com um tratamento, é muito grande a possibilidade de óbito para as pessoas idosas. O tratamento consiste basicamente em um período prolongado de terapia antimicrobiana e pode ser necessário uma cirurgia em virtude de complicações mecânicas ou da presença de organismos que são resistentes. Agora vamos falar dos modos de transmissão da endocardite. Resumidamente, a doença é causada pela presença de bactérias na circulação sanguínea. Assim, esses micro-organismos presentes no sangue chegam até o coração por meio da circulação e se alojam nessas lesões, causando o problema. O agente infeccioso entra na corrente sanguínea por meio de bactérias comuns nas cáries dos dentes ou nas gengivas inflamadas, seja por meio de gengivite ou por periodontite. Além disso, cortes no tecido gengival causados por tratamentos dentários também podem contribuir para o desenvolvimento da endocardite bacteriana. Um ponto muito importante são os usuários de drogas injetáveis, como os de cocaína e de heroína, que entram no grupo de risco para contrair a doença, pois o uso de seringas e agulhas utilizadas para injetar essas substâncias, quando não são higienizadas corretamente, geralmente são uma porta de entrada para esse tipo de bactéria, para esses indivíduos. Medidas de controle e prevenção da endocardite. A prevenção da endocardite infecciosa é de grande importância, sendo desejável a prevenção, particularmente em indivíduos de alto risco, como os portadores de próteses valvares e de shunts. É extremamente importante a manutenção de cuidados com a higiene bucal, porque são fundamentais para reduzir o risco mesmo de desenvolver a endocardite. Outra recomendação que é essencial é evitar procedimentos que possam desencadear quadros infecciosos. Isso varia, desde tatuagem, piercing, uso de drogas injetáveis e até mesmo cortes na pele, que podem ser um fator de porta de entrada para a bactéria que provoca a infecção. Em algumas situações, como certos procedimentos cirúrgicos, gastrointestinais, ginecológicos ou urológicos, pode ser necessário a utilização de um antibiótico profilático para evitar justamente a infecção. Os antibióticos mais utilizados na profilaxia da endocardite são as penicilinas, os aminoglicosídeos e, em algumas situações, a vancomicina e os cefalosporinas. Por fim, vamos falar dos aspectos epidemiológicos da endocardite.
A endocardite bacteriana infecciosa é considerada rara e apresenta uma incidência anual variável entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, e entre regiões de um mesmo país. A estimativa anual de incidência é de 3 a 10 casos para cada 100 mil habitantes. Apesar do desenvolvimento diagnóstico e cirúrgico, o prognóstico continua a ser reservado, com uma mortalidade intra-hospitalar de 15 a 20%, que ascende a 30% no final de um ano. A morbilidade é elevada nos sobreviventes, quer pelo risco de acrescido de reinfecção, quer pela deterioração progressiva da função valvar, podendo levar à necessidade de intensificações terapêuticas, médicas e ou cirúrgicas. A endocardite infecciosa era mais frequente em jovens e adultos de meia idade com doença cardíaca reumática ou cardiopatias congênitas. No entanto, alguns estudos recentes demonstram significativa redução da incidência da endocardite infecciosa nesses grupos, sobretudo nas nações mais desenvolvidas. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão nossas referências.